Viu Podcast, a sua mídia digital. É o Pepe Café. Esse é o nosso primeiro café juntos, diretamente da Tailândia. Eu acompanhei o encontro anual do Valdai em Sochi, onde Putin fez um discurso excepcional, como sempre, e depois teve perguntas e respostas tão excepcional quanto o discurso, com vários temas super importantes. Então, claro, todo esse tempo eu estava Ásia Central, Rússia, focalizado nos próximos passos da União da Eurásia. E, evidentemente, no meio a gente sabia que tinha alguma coisa no ar entre Israel e Palestina há pelo menos algumas semanas. Ninguém sabia o que isso poderia acontecer, mas tinha um sentimento de que algo muito importante ia acontecer, e muitos analistas muito bons, localizados entre Síria e Líbano, Beirute especialmente, e, evidentemente, quem sobreviveu nesses últimos dias em Gaza, estava esperando que algo importante pudesse acontecer. Os egípcios avisaram Tel Aviv de que ia acontecer algo exponencial. Os israelenses resolveram não prestar a menor atenção aos problemas internos, problemas de guerras internas entre agências de inteligência, hubris, evidentemente, complacência, e eles achavam que pode ser que eles montem alguma operaçãozinha, as facções militarizadas em Gaza, mas a gente sabe lidar como a gente vem lidando como sempre. E a maneira como Israel lida com Gaza, e isso está numa coluna minha que deve sair essa semana, é tratar Gaza como um estado hostil, entre aspas. Essa é a definição da inteligência e do Ministério da Defesa israelense. Ninguém esperava o que aconteceu na Operação Al-Aqsa Flood, ou seja, a inundação Al-Aqsa. Mas já havia dois indícios seríssimos de que algo iria acontecer e que estava sendo precipitado pelas ações dos israelenses, essencialmente. Dois temas principais que explicam por que Al-Aqsa Flood, a inundação de Al-Aqsa, começou nesse último fim de semana. A primeira foi que Bibi Netanyahu foi à ONU e do púlpito da ONU mostrou um mapa do novo Oriente Médio, segundo ele, a definição do mapinha bastante vagabundo que ele mostrou no púlpito da ONU era o novo Oriente Médio. E basicamente, significava, na prática, a destruição absoluta dos palestinos e da Palestina. O mapa mostrava apenas o Estado de Israel, rodeado dos seus vizinhos árabes, com Bibi dizendo que, a partir de agora, a relação de Israel com os vizinhos árabes ia ser normalizada. Ou seja, ele passou por cima de todas as resoluções da ONU de décadas que clamam por um Estado palestino e por um Estado palestino independente, respeitando as fronteiras de 1967. Destruiu a Palestina na prática, na frente de uma audiência das Nações Unidas e especialmente de todo o sul global que estava assistindo a performance, entre aspas, de Bibi. Muito pior foi o que aconteceu alguns dias depois em Al-Aqsa, em Jerusalém, terceiro mais sagrado polo do Islã e das terras do Islã. Depois de várias provocações e de várias invasões, houve uma invasão monstro de mais de 800 colonizadores ilegais israelenses, esses do genro extremamente furiosos e extremamente, na verdade, pregam abertamente um genocídio do povo palestino, invadiram a mesquita de Al-Aqsa, batendo nos peregrinos que estavam rezando e nos locais,
e vandalizando lojas de comerciantes palestinos em torno de Al-Aqsa, e tudo isso observado calmamente, sem interferência, pelas forças de segurança israelenses. Isso aconteceu dia 5 de outubro. A Al-Aqsa Flood, a inundação de Al-Aqsa, começou na madrugada, quase manhã, do dia 7 de outubro, 2 dias depois. Ou seja, o que estava sendo planejado, e isso a gente já sabe, em detalhes, há pelo menos um ano, se não mais, ou talvez entre 2 e 3 anos, pelo chefe das brigadas Al-Qassam, do Hamas, Mohammad Daif, cuja casa foi bombardeada nas últimas horas pela Força Aérea Israelense, matando o pai, várias crianças e vários membros da família de Daif, mas não o próprio, porque ele vive underground. A gente não sabe se ele está em Gaza ou se ele está no Líbano, mas ele está totalmente underground. Foi ele que planificou, essencialmente, as grandes linhas da operação Al-Aqsa Flood, inundação de Al-Aqsa. Então, o que aconteceu foi... o mais extraordinário dessa história é que independente do julgamento sobre os métodos empregados pelo Hamas, que, na verdade, são réplica, em vários sentidos, dos métodos genocidas aplicados pelos israelenses há décadas. Não é uma questão do método de Hamas, é uma questão de que é uma tentativa desesperada de chamar a atenção não só do sul global inteiro, da maioria global do planeta inteiro, o ex-terceiro mundo, mas do mundo árabe inteiro, que os israelenses estão a ponto de finalizar o projeto deles, que basicamente consiste numa depuração étnica de Gaza e de expulsar os habitantes de Gaza, basicamente para o Egito, provocar um êxodo dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, que é a maior prisão a céu aberto do planeta, e isso confirmado extensivamente, inclusive por alguns dos melhores historiadores israelenses, como Ilan Pappé. Esse é o projeto, basicamente, do zionismo radical em Israel. O que restava para o Hamas? Independentemente se a gente faz o breakdown de todas as facções em Gaza, de todas as correntes políticas na Palestina ocupada inteira, o mais importante é que o que restou nesse momento como resistência palestina foi esse ataque muito bem coordenado, muito bem organizado, mas no fundo desesperado, digamos, um escape da prisão gigantesco, para conseguir armamentos, para conseguir reféns e voltar entrincheirados em Gaza, que é exatamente o que aconteceu, embora sobram alguns focos de guerrilheiros de Gaza em alguns pontos do território ocupado por Israel, fora do perímetro de Gaza, e, claro, forçar o Estado israelense a sentar na mesa e discutir a sério a situação da Palestina. Eles, quando digo eles, desde Mohammad Daif, a toda a liderança do Hamas e a todas as lideranças das brigadas e a todos os comandos que começaram a operação no último fim de semana, sabiam que ia ser um raid, digamos, muito rápido, que eles iam ter que voltar ao território original e que a resposta israelense seria um negócio absolutamente apocalíptico, que é o estágio em que nós estamos agora, prefigurando o que já foi anunciado pelos próprios israelenses, que é uma invasão por terra de Gaza. Eles estão no estágio agora de reduzir Gaza a ruínas. Tudo que está circulando na internet de vídeos e de fotos já demonstra que em apenas alguns dias, praticamente toda a Gaza vai ser reduzida a ruínas e a escombros. Isso tudo legitimado, evidentemente, pelo poder hegemônico e legitimado pelo Ocidente coletivo inteiro, onde entra Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, o que eu chamo já há anos de NATO-Stan, do Otanistão.
E, claro, isso é aplaudido na imprensa hiperconservadora, mainstream, financiada por oligarcas no Ocidente inteiro. Você vê manifestações, por exemplo, em Nova York, de residentes israelenses ou de dupla nacionalidade conclamando abertamente um genocídio dos palestinos. Você vê o ministro da Defesa de uma dita democracia em Israel conclamando ao vivo, em público e para o recorde histórico, a história vai cobrar isso, um genocídio absoluto dos palestinos, uma exterminação indiscriminada, onde civis não são civis, são todos animais humanos, entre aspas. Eu estou citando esse personagem. E, claro, tudo isso, acima de tudo, soldados israelenses não têm mais limites, ou seja, isso passa por cima de tudo, Convenção de Genebra, regras de crimes de guerra, crimes dentro de uma situação de guerra que foi anunciada pelo exército israelense e pelo primeiro-ministro. Na verdade, não é uma guerra, é uma espécie de tiro ao alvo numa cadeia fechada, numa jaula fechada, onde as pessoas não têm nem como escapar. O único jeito de eles escapar seria se jogar no Mediterrâneo e nadar para fora do espaço de Gaza. E a única outra possibilidade é atravessar a fronteira com o Egito em Rafah, que já foi bombardeada e que provavelmente comboios humanitários também podem ser bombardeados pelos israelenses, a menos que os egípcios imponham que isso é absolutamente impossível, porque esperar alguma coisa da ONU na atual situação, absolutamente fora de questão, porque a ONU é completamente emasculada e é dominada pelos americanos. Ou seja, a gente está numa situação onde o planeta, o mundo árabe inteiro, veja bem, pela ordem, o mundo árabe inteiro, as terras do Islã inteiras, 1,7, 1,8 bilhões de muçulmanos no planeta inteiro, o sul global, a maioria global, ou seja, os 88, 89% do planeta que não fazem parte dos guerreiros de poltrona do Otanistão, todo mundo está vendo que isso está acontecendo. É uma epuração étnica já acelerada, é um bombardeio, o que a gente chama de carpet bombing, um bombardeio constante, sem parar, um tapete atrás do outro, literalmente, de uma população essencialmente civil que é tratada como combatentes e guerreiros. Isso é completamente absurdo. A maioria absoluta da população que vive, que tenta sobreviver em Gaza, eles são civis. Ou seja, é um crime de guerra de atacar civis sem resposta, que o máximo que eles podem ter é jogar uma pedrinha contra os tanques. Os tanques ainda não chegaram. Isso vai ser o segundo estágio, que vai ser a invasão por terra, já anunciada pelos israelenses, se eles tiverem, evidentemente, os cojones para cumprirem, que vai ser uma invasão do exército israelense, e isso levaria a combate escombro por escombro, para eles ocuparem as ruínas de Gaza totalmente, o que pode levar, entre outras coisas, a uma conflagração total no Oriente Médio. Já houve avisos, e basicamente direto ao ponto, tanto da Síria, do Hezbollah e do Irã, de que se houver uma invasão de Gaza e se o genocídio da população civil de Gaza for operado na própria Gaza, as ramificações vão ser absolutamente incandescentes, muito mais do que o bombardeio que está acontecendo agora. Então, tudo isso tem uma relação direta, e o timing disso tudo, além da terminologia aplicada pelos israelenses, com o fracasso absolutamente intergaláctico do Otanistão inteiro na Ucrânia. Todo mundo já deve ter percebido que a narrativa mudou completamente e a Ucrânia simplesmente desapareceu de noticiário em todo o Ocidente, embora continue, por exemplo, na Ásia Central, em várias partes do espaço pós-soviético e na própria Rússia, evidente, e inclusive com um atual, digamos, o prenúncio de uma ofensiva já russa para recuperar territórios e, especialmente, cortar
a linha que chega a Advika, que é onde saem os bombardeios contra civis, justamente, que vivem no Donbass, pelos ucranianos, orientados pela inteligência da OTAN. Ou seja, tudo isso desapareceu completamente já há praticamente uma semana das primeiras páginas dos telejornais do Ocidente inteiro, pelo menos, e de uma boa parte do Sul global também, as colônias, evidentemente, os vassalos. E tudo isso foi reposto, evidentemente, por defender Israel, porque, evidentemente, do ponto de vista dos americanos, do Império Hegemônico, do Ocidente coletivo e dos vassalos do Império, Israel é extremamente importante, muito mais importante do que a Ucrânia, que basicamente, do ponto de vista desses fazedores de guerra e do partido da guerra, que é basicamente todo o complexo industrial militar americano em Washington, Virgínia e Maryland, no que a gente chama de Beltway, a Ucrânia, a única coisa que serve é a guerra até o último ucraniano. Ou seja, pode matá-los à vontade, porque não somos nós, são eslavos, são inferiores, e a única coisa que eles servem é para ser bucha de canhão da nossa guerra por procuração, nós, império e vassalos, contra a Rússia. E também, evidentemente, pronunciando a guerra contra a China no futuro, e, evidentemente, uma guerra contra a Europa, porque tudo que aconteceu desde o início da operação militar especial em fevereiro do ano passado, o bumerangue foi completamente absurdo e está levando à devastação industrial, psicológica, cultural e econômica da Europa. Tudo isso desapareceu completamente. A única coisa que existe agora para o Partido da Guerra, para a atual administração do senil, que mal consegue babar e se esquece de tudo do que foi dito no seu teleprompter ou na sua escuta nos últimos 5 segundos, é apoiar Israel, mandar uma frota, evidentemente, que isso chegando a longo prazo pode ser destruída por 2 ou 3 mísseis dos novos mísseis de última geração iranianos, se a gente chegar a esse ponto horrível, mas bastante plausível. E, evidentemente, mais dinheiro para Israel, fora os 3,8 bilhões de dólares que eles recebem todo ano, mais dinheiro que vai vir dos contribuintes americanos. E, evidentemente, a culpa de tudo que aconteceu já está sendo distribuída pela mídia vassala ocidental como um todo, em cima do novo eixo do mal, que, como vocês todos já devem saber, é Rússia, China e Irã. Em diversas escalas, esses são os culpados da ofensiva do Hamas contra Israel, sem prova nenhuma, evidentemente. Eles estão por trás e, evidentemente, toda essa mídia completamente avessa a um pensamento crítico, evidentemente, totalmente controlada por controle remoto, incapaz de pensar por si própria e basicamente vil na maneira como se abaixam a todas as ordens que vêm do Pentágono, da CIA, do Departamento de Estado. Ninguém percebeu que as condições que foram criadas para a resistência palestina lançar um ataque tão desesperador como seja, mas um ataque que está virou e vai virar o jogo em todo o oeste da Ásia como um todo, quem plantou as condições para que isso acontecesse foi o general Soleimani, que foi assassinado justamente pelos americanos no início da década que nós estamos vivendo, que eu chamei, no meu último livro, de Raging Twenties, os anos 20 da raiva, que é exatamente uma citação lateral dos Roaring Twenties dos anos 20, que eram os anos 20 das grandes festas, imortalizadas, entre outros, pelo Hemingway. Antes, claro, que viesse a crise de 29 e depois tudo que aconteceu depois, levando à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está num ponto de inflexão geopolítico. Se a gente já estava num ponto de inflexão geopolítico com a humilhação de todo o Afeganistão no terreno em Donbass e na Ucrânia como um todo, agora é muito mais complicado, porque agora tem não só esse foco, como o foco que estava, basicamente, todos os analistas estavam esperando que explodisse mais cedo ou mais tarde, que é
o grande problema no mundo muçulmano inteiro não resolvido e de choque absoluto, não só de civilizações, mas um choque entre um exclusivismo total do zionismo configurado como um herdeiro lateral do nazismo contra um povo indefeso, em desrespeito a resoluções da ONU e basicamente a maioria absoluta da opinião pública do planeta inteiro, que sabe da legitimidade da existência de um Estado palestino independente e soberano. Isso foi acelerado a um ponto onde chegamos a um ponto praticamente que é matar ou morrer, para lembrar o grande clássico hollywoodiano, inclusive hollywoodiano do ponto de vista da retórica israelense de chamar isso de uma guerra contra o terror. Isso entregou o jogo de que eles estavam esperando que isso acontecesse e estão usando a ofensiva do Hamas como um pretexto. Ou seja, desde o início, a gente estava trabalhando com duas hipóteses. Primeiro, a incompetência absoluta de todo mundo, do Mossad, do Shin Bet, de todas as forças de segurança israelenses, do Ministério da Defesa, do primeiro-ministro, do Knesset, do gabinete inteiro, em prever que isso pudesse acontecer. Como todos os bons analistas no terreno, libaneses, sírios e iranianos, estavam prevendo que iria acontecer. Ou eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, como os egípcios os avisaram, achavam que ia ser uma escala muito pequenininha e deixaram acontecer, que pelo menos se criava o pretexto que eles precisavam, desesperadamente, do ponto de vista israelense, de lançar a depuração étnica definitiva, digamos, a solução final contra os palestinos em Gaza. E esse é o ponto que a gente está. Na verdade, a melhor análise foi uma confluência dos dois fatores. Eles agora entraram, tanto assim que eles demoraram, basicamente o Estado israelense demorou quase um dia para ter uma resposta definitiva. Eles foram pegos completamente de calças curtas, sem calças, pelados literalmente no meio da rua. Qual foi a reação deles? Voltar ao 11 de setembro. Eles anunciaram que isso, para Israel, é um novo Pearl Harbor. A gente sabe exatamente o que foi o Pearl Harbor. Os Estados Unidos sabiam que os japoneses iam atacar Pearl Harbor e usaram como pretexto para entrar na Segunda Guerra Mundial. 11 de setembro. Todo mundo sabia que... todo mundo sabia, não, desculpe. Os neocons do Projeto para o Novo Século Americano sabiam, porque eles já tinham escrito isso no fim dos anos 90, que tinha que haver um novo Pearl Harbor para eles rebalancearem, remodificarem e castrarem uma boa parte do Oriente Médio, que a gente chama de, hoje, Oeste da Ásia, que é a definição correta. Ou seja, os israelenses agora estão na terceira fase do Pearl Harbor. O Pearl Harbor é deles porque a guerra contra o terror, que eles dizem que já estabeleceram, qualificando os palestinos de animais humanos, entre aspas, é uma guerra contra o terror que vai até o fim e que vai levar, do ponto de vista deles, a depuração étnica, o extermínio ou a expulsão ou ao êxodo de todos os palestinos das suas terras ancestrais, provavelmente para o Egito, que é o que eles gostariam no fundo. Ou seja, se a gente imaginava que há uma semana atrás toda a complexidade geopolítica do planeta residia em como será resolvida a guerra na Ucrânia com a humilhação enorme da OTAN, agora tudo isso está subdividido em dois vetores, que vai contar com como o Estado israelense vai ser capaz de cumprir a depuração étnica e o genocídio dos palestinos, vai conseguir escapar sem condenação de ninguém, certamente não vai vir do Império, certamente não vai vir dessas capitais europeias supinas, com a cabeça enfiada na terra como avestruzes, mas vai ter o mundo islâmico e uma boa parte do sul global que vão resistir também. Uma resistência de boa parte do planeta que a gente pode comparar com a resistência palestina, que mesmo desde 1948, completamente selados, capados, encerrados, sem a possibilidade de emitir, no máximo emitir um grito ou jogar uma pedra, não se baixaram e não vão se baixar. Então, esse é o estado do mundo em que a gente está hoje. Bom, essa foi a nossa primeira conversa de um café da Tailândia, falando do desespero em que o partido da guerra está querendo jogar no mundo ainda mais. Eu espero que, nas nossas próximas conversas,
com um café, evidentemente, esse é um café tailandês, do norte da Tailândia, a gente possa, pelo menos, tentar achar algum, nesse nosso fio de Ariadne, de seguir a demência do mundo, a gente possa encontrar, pelo menos, alguns pontos de luz. Então, um grande abraço para vocês todos, do meu sói tailandês, e a luta continua. Tchau. Viu Podcast, a sua mídia digital.